Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para o segundo episódio da série Virtudes da Criança. Hoje eu vou falar sobre um tema muito importante, que é sobre obediência. Porque a família ela tem um papel de disciplinar a criança, tem um papel de orientar, mas é a criança que precisa obedecer. E na nossa vida não é diferente para com Deus. Nós precisamos a cada dia mais querer obedecer ao Senhor. Mas só é possível obedecer se a gente conhecer. É impossível a gente conseguir obedecer alguém sem antes a gente receber uma instrução ou sem antes ouvir essa instrução. E por isso Deus ele está nos trazendo a instrução, ele está nos mostrando o caminho através da palavra dele. A palavra de Deus ela nos revela o caminho. A Bíblia, o próprio Jesus, ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E por isso nós quando conhecemos e buscamos a face de Deus, a gente vai se parecendo mais com ele e automaticamente nós vamos saber o que fazer. Nós vamos confiar nele, igual eu falei no último episódio. Quando nós confiamos, quando nós buscamos a face de Deus, nós sabemos aquilo que é certo e aquilo que é errado. Cada dia mais, quando nós vamos crescendo na fé, a Bíblia diz lá no livro de Hebreus que quando nós vamos amadurecendo, nós vamos ter o discernimento para saber aquilo que é certo e aquilo que é errado. E primeiro nós precisamos conhecer, Precisamos saber, receber da palavra de Deus, nós precisamos ouvir da palavra de Deus. Como diz lá em Romanos 10:17, que a fé ela vem pelo ouvir, e ao ouvir a palavra de Deus. Isso é muito importante, porque quando nós conhecemos, quando nós buscamos a face de Deus, ele vai trabalhando dentro de nós. E também algo muito importante, além da gente ter fé, é colocar isso em prática. Porque a gente não tem como a gente não consegue agradar a Deus, a gente não consegue fazer a vontade de Deus sem ter fé. Assim como diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Isso é muito importante, porque muitos possuem fé, só que é frágil. Muitas vezes as pessoas elas colocam a sua casa na areia, como diz, Jesus ele disse que haviam dois homens, um tinha edificado a sua casa na rocha e outro na areia. E aquele que botou a sua casa na areia passou o vento e derrubou, mas aquele que tinha colocado na rocha passou a tempestade, passou a chuva, passou o vento, mas ela continuou naquele lugar. E por isso nós precisamos a cada dia mais buscar uma fé, de buscar ao Senhor. Nós precisamos ter um relacionamento diário com Ele. Por isso nós precisamos nos disciplinar. Não é somente querer que Deus nos discipline, mas também nós temos dentro de nós essa fé de autodisciplina, da gente, eu vou separar um tempo para Deus todos os dias. Esse vai ser o horário que eu vou buscar Deus. É claro, nós precisamos estar sempre no espírito de buscar ao Senhor. Mas se você puder, é claro, é sempre bom a gente ter um devocional com Deus. A gente está orando, meditando na palavra dele. Mas nós não podemos esquecer que também é necessário praticar. Porque na época de Jesus haviam vários filósofos da fé. Fariseus, que eles conheciam da Bíblia, conheciam da Torá, da lei, só que eles não praticavam. Eles perseguiam até os próprios cristãos, ou seja, não adianta a gente só conhecer, a gente só buscar a palavra de Deus. É necessário a gente praticar aquilo que Deus está colocando, aquilo que Deus ele está nos orientando. É necessário obedecer a palavra do Senhor. Porque muitas das vezes eles julgavam, eles falavam mal, eles conheciam da lei, mas eles não praticavam. Isso é muito importante, porque se nós não praticarmos, é como uma casa edificada na areia, que passa o vento, mas ela acaba caindo. Ou seja, quando nós não praticamos, a nossa fé ela é vazia, a nossa fé ela é instável. Apesar de conhecer, a nossa fé ser multiplicada, muito grande, o que adianta ter um prédio alto, mas a sua estrutura não ser firmada? O que adianta o prédio ele ter 100 andares, mas a sua estrutura não for forte? Ele vai cair uma hora. Por isso é necessário que a gente pratique aquilo que Deus ele está nos orientando. A gente obedeça a palavra do Senhor. Porque o próprio Tiago ele diz que a fé sem obras é morta. Ou seja, não adianta a gente ter fé se a gente não praticar, se a gente não fizer exercícios espirituais. E não pense que obras está restrito ou é somente sobre obras sociais, mas é sobre princípios de renúncia, princípio de fazer a vontade de Deus e muitas das vezes deixar de fazer a sua própria vontade, para que cada dia mais nós possamos ter um relacionamento diário com Ele. Só que também
existe o outro lado. Lá em Mateus 7, se você for olhar, fala sobre essas duas casas, a que foi edificada na rocha e a que foi edificada na areia. E tem, quando Jesus ele termina de falar sobre isso, toda a multidão fica admirada. Lá em Mateus 7, 28 e 29 diz: E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Ou seja, quando nós praticamos a palavra de Deus, como era o caso de Jesus, Jesus ele conhecia da lei, conhecia da Torá, mas ele também praticava. E com isso ele tinha autoridade espiritual. O Espírito Santo ele fazia um agir na vida de Jesus. Ele era guiado por Deus. E por isso nós precisamos, assim como Jesus, praticar, obedecer aquilo que Deus ele está nos ensinando, aquilo que Deus ele está nos orientando. Porque se ele nos repreende, se ele está falando que nós estamos errados ou nós precisamos melhorar, é porque ele nos ama e ele não quer que a gente torne no caminho da perdição. E isso é muito importante. Quando nós praticamos, nós ganhamos autoridade. Deus ele vai multiplicando essa autoridade e a gente fica cada dia mais firme com Deus. Por isso nós precisamos a cada dia mais buscar uma disciplina espiritual, buscar um relacionamento diário com o Senhor, porque a Bíblia diz que Deus ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, a cada dia, se nós o buscarmos, se nós tivermos uma disciplina, se nós o amarmos de todo o coração, ele vai nos recompensar. Obedecer não é sobre ser perfeito, como muitas pessoas pensam. Pelo contrário, Jesus ele disse: sede santos como eu sou santo. Mas se você analisar a palavra, santo significa separado, ou seja, separado do mundo. Não quer dizer que você não vai errar, você não vai falhar, mas significa ter um coração aquebrantado, um coração disposto a mudar, um coração dependente do Senhor a cada dia. Lucas 18, do 10 ao 14, fala sobre o publicano e o fariseu, que o fariseu ele parecia uma pessoa que estava cheia da presença de Deus, mas na verdade era um sepulcro caiado. Ele falava: obrigado, Senhor, por eu não ser como esses pecadores, como aqueles que roubam, injustos, adúlteros, e até mesmo como esse publicano. Só que o publicano, quando ele ora, ele fala: Senhor, se propício a mim, porque eu sou pecador. Ele nem olha para o céu, porque ele se sentia tão pecador, ele se sentia tão rebaixado, ele se sentia tão pequeno diante do Senhor, que ele não conseguia olhar para o céu. E quem Deus ouve? Deus ouviu a oração do publicano, porque Deus ele não está interessado naquilo que você aparenta, mas aquilo que você é, aquilo que tem dentro de você. Em momentos, a Bíblia, Jesus ele chama os fariseus, aqueles sacerdotes da época, de sepulcro caiado. Ou seja, o sepulcro caiado, ele em volta é bonito, muito belo por fora, mas por dentro só tem ossos secos. Ele é um caixão. Um caixão, ele é bonito por fora. Ele é todo arrumado, ele brilha, mas por dentro são uma pilha de ossos secos e mortos. Por isso nós precisamos aplicar isso na nossa vida, que não é sobre ser perfeito. É claro, nós precisamos a cada dia mais querer buscar a Deus, buscar uma mudança, uma conversão verdadeira, se arrepender e buscar um novo caminho. Se você vê em 2 Crônicas 7,14, que fala: se converter dos seus maus caminhos. Ou seja, não adianta a gente só se humilhar diante da presença de Deus, mas também buscar uma verdadeira conversão diante do Senhor. E para finalizar, eu gostaria de falar umas consequências, sobre nós obedecermos. Lá em Hebreus 11, do 7 ao 11, diz bem assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros, como ele, da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e instrutor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade,
porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. E aqui são alguns exemplos de pessoas que tiveram fé e obedeceram. Elas creram, mas também obedeceram à verdade de Deus. Isso é muito importante. Além da gente ter fé, a gente também praticá-la. Como eu já disse, né? A fé sem obras, ela é morta. E por isso, fique acompanhando essa série sobre as virtudes da criança. Na próxima quarta, eu vou falar sobre o próximo passo. Vou falar o terceiro episódio e por isso não perca. Já ative o sininho, se inscreva no canal. Se você gostou desse vídeo, curta, porque são ensinamentos realmente que eles vão te agregar. Eles vão trazer uma vida nova para você. Amém?